Bom, boa noite. 19 horas 10 minutos, né? Estamos aqui mais uma vez iniciando, né, nossa aula, né, do tema 16 hoje, né? Vamos falar sobre terceirização, né, no setor público. Nosso enfoque aí é no setor público, com relação, né, à gestão, aquilo que precisa ser feito, as regras, a lei, né? O que pode ser, né, tomado, o que pode ser feito com relação a isso, né? Neste momento tem aqui o aluno José Geraldo conosco aqui na sala, né, o senhor Geraldo. Estou feliz de você estar aqui na sala, né? Não precisa, eu sei que você estava com problemas aí tecnológicos, não estava conseguindo acessar, né? Mas que bom que você conseguiu, né? Então vamos lá, né? Você já tem o senhor José Geraldo aqui na sala, né? Alguns alunos já me passaram mensagem que tem apresentação, né, para tema de outros colegas aí, né, outros professores, né, para fazer a apresentação de conclusão aí de semestre e vão entrar, né, no decorrer da aula. Então vamos seguir adiante, porque o tempo urge, né? Nosso 16º encontro, hoje nós finalizamos o conteúdo, né? Mais uma vez, né? Esse é um tema que está sendo colocado como um up, um ademais aí, né? Na grade, para atender aí a demanda, né? Do curso, né? Então a gente já tínhamos concluído, né? Todo o conteúdo programático, né? Desde o tema 13 e, né, do tema 13, 14, 15 e 16, né, está sendo feito, né, um up aí no grupo, na aula, né. Então aqui, ó, terceirização na administração pública, né. A expressão terceirização, em sentido amplo, é a transferência de serviços para terceiros. Teve origem nos Estados Unidos, consolidando-se na década de 50, principalmente na indústria. No Brasil, essa atividade teve início através das empresas multinacionais do setor automobilístico, na décadas de 50 e 60, e impulsionada na década de 70, especialmente pela contratação de empresas de limpeza e de conservação. Aqui é um pouquinho daquilo que significa a terceirização, de como que ela surgiu no mundo e no Brasil, né? Como diz o nome, né, como já traz aqui a referência, né, é transferir, né, uma atividade para um terceiro, né? Que tipo de atividade, né, começa a ser, né, a gente começa a pensar, né? É justamente isso que a lei, né, ela vai pautar, né? Então, as atividades principais, né, o foco, né, principal das empresas, né, ela acaba não podendo, né, ser terceirizadas, né? Somente aquelas atividades complementares, né? E isso é aquilo que a gente vê, né? Quando a gente vê aqui, ó, que principalmente aqui no Brasil, né, na década de 70, né, ela é impulsionada, né, para terceirização de serviços como limpeza, conservação, né, porque são atividades que garantem, né, um bom ambiente dentro das organizações, porém não estão atreladas, vinculadas à atividade fim da empresa, né? Não é aquela atividade principal, né? Elas são atividades meio para garantir, né, uma melhor, né, a harmonia, uma melhor, né, o ambiente ali para a execução das atividades, né? E aí começou por isso. No Brasil e no mundo, né, nós tivemos um movimento chamado downsizing, né, no qual as empresas, de uma maneira geral, em determinado momento, né, passaram a terceirizar e dividir todo o seu ciclo operacional, né, para, né, uma otimização, uma redução de custos, né, que, né, depois foi verificado que não trouxe muitos benefícios para as empresas, porque elas não agregavam valor, não acabam não produzindo, né, uma cultura melhor, organizacional. Ela perdia, né, a criação e a manutenção do conhecimento interno. Então, diversos fatores, né, fizeram que esse movimento depois, né, décadas de 90, 2000, né, retraísse e voltasse, né, para uma reorganização, né? Então,
né, tudo tem que ser feito com equilíbrio, né? Então vamos ver, né, como que vai ser tratado isso, né, dentro da esfera pública também, né? Então, ó, no setor público, historicamente, a tendência à terceirização surgiu em decorrência da Primeira Guerra Mundial, né, da Primeira Grande Guerra, que forçou o Estado a assumir a direção da economia através da correção dos desequilíbrios causados pelo conflito. O chamado o estado de bem-estar social, né? Assim, procurava conciliar o liberalismo e a socialização para garantir à sociedade condições de subsistência, admitindo a intervenção do Estado na ordem econômica e a propriedade privada dos meios de produção, né? Então, durante a Primeira Guerra, né, os homens foram, né, garantir ali a hegemonia de suas nações. As empresas, né, de maneira geral, elas pararam suas produções, né, com os homens indo para o front, né, e coube aí o Estado, né, ter que reorganizar isso, né, lógico, né, a gente vai pensar que é o Estado que determina, né, que se vai entrar ou se não vai entrar na guerra, né, então, né, meio que uma situação gerada por uma outra decisão tomada anteriormente, né. Seu ápice ocorreu no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, quando o Estado aumentou sua atuação em diversas áreas, passando a prestar os serviços públicos diretamente ou através de entidades descentralizadas, né. Então, o Estado ele começou, né, a descentralizar, ou seja, né, a utilizar da terceirização. Quando a gente fala de descentralização, né, ele acaba repassando para outrem, né, tal atividade. Então, ó, tal iniciativa, no entanto, tornou-se excessivamente onerosa aos cofres públicos, na medida em que os gastos com a manutenção do Estado social eram maiores do que a capacidade de custeio do sistema, obrigando o Estado à captação de recursos na própria sociedade, né? Então, o Estado, né, ele, muitas vezes a gente já falou isso, né, já trouxe para vocês essa situação. O Estado ele não produz nada, né, ele simplesmente administra os recursos públicos, né, o recurso do povo, né, que é recolhido através de impostos, para, né, prestação dos serviços à sociedade. Esse é um ponto, né? O segundo ponto é que o Estado ele, né, ele começou, né, a terceirizar, a dividir tanto aí a sua responsabilidade que o custo para os atendimentos sociais, né, o atendimento à sociedade começou, ele ultrapassou, né, o montante daquilo que era recolhido dos impostos, né? Então, opa, alguma coisa errada aí, eu estou, né, gastando muito mais para servir a população do que aquilo que eu estou arrecadando para isso, né? Então, né, o Estado, como ele não produz nada, para voltar a reequilibrar essa situação, o que ele teve que fazer? Né, aumentar o imposto, porque ele não produz, né? Então, chegou-se aí uma encruzilhada, um dilema, né? Diante deste quadro, renasce a corrente neoliberal que adapta aos novos tempos, né, adaptada aos novos tempos, tem como premissa a liberdade do indivíduo e do mercado, né, tendo o Estado a função de regulação para garantir a eficiência e a sobrevivência de mercado, corrigindo as distorções na economia capitalista, né. Esta corrente prega ainda que a descentralização, né, a privatização e a concentração dos programas sociais nos grupos mais carentes, né, chamado de focalização. A privatização, por seu turno, transfere para o setor privado a produção de bens e serviços públicos. Passa-se, portanto, do Estado mínimo, né, para o Estado subsidiário, que tem como premissa limitar e reduzir a sua atuação, que ficaria restrita às atividades de auxílio, coordenação e fomento, né? Então, se a gente pegar dentro desse contexto histórico, né, principalmente, né, nos Estados Unidos, né, entre, né, a Primeira Grande Guerra Mundial e o término da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, né, a grande crise da Bolsa, né, de 1929. Né? Então, dentro desse período, né, o mundo ele vinha, né,
de uma economia extremamente liberal, onde o governo ele não fazia intervenção na economia, né? E com o advento da quebra da bolsa afetando o mundo inteiro, né? Mudou-se algumas premissas e aí o Estado passou a ter uma prerrogativa, né? Uma preponderância maior, né? Intervindo o Estado. Então aquela regra até então predominante, né? Trazida por Adam Smith, né, podemos dizer o pai do liberalismo, que dizia que o próprio mercado se autorregula, né, como se fosse uma mão invisível. Então, né, a busca de competitividade, a busca de lucratividade, aonde, né, a forma de atender os clientes era o próprio mercado que se regulava. Quando vem a crise de 1929, né, e as pessoas elas param de comprar, não tem recurso ali para fazer os pagamentos, né, o mundo quebra, né? E aí viu-se, né, através principalmente de Keynes, né, que era um economista estudioso, né, ele modifica essa visão, né? Ele modifica algumas leis, né? Que ele acaba observando, que até então, né? Era tida como a lei de Say, né? No qual as empresas elas geravam, né? Ofertas para serem demandados pelo povo, né? E aí foi mudado, né? Foi trazida essa inversão, né? Por Keynes, né? Falando que não é a empresa, as empresas que têm que né, ofertar um produto, são as pessoas que têm que demandar o produto, né? Demandar serviço e as empresas têm que atender a essa demanda. Então eles inverteram isso, né? E um outro aspecto importante foi que, né, ele coloca que o Estado ele teria sim que está intervindo na economia, né, principalmente para fomentar, para incentivar, né, para garantir, né, um crescimento econômico, né? Então ele traz nessa visão neoclássica, né, essa disruptura, né, daquilo que era totalmente liberal, né, para alguma coisa é, mais controlada, né, um capitalismo com intervenção do Estado, né? Então, ó, essas são, resumidamente, as razões históricas que levaram ao processo de introdução da terceirização. Então, dentro desse contexto, né, começa a surgir esse movimento, né? De um lado, a crise do Estado Social de Direito, né? Que se tornou caro e pouco eficiente no propósito de atender às necessidades coletivas, e do outro, a internacionalização do processo produtivo, né? Que obriga o Estado Nacional para manter competitiva a sua economia, né, e amoldar suas condições internas às expectativas dos capitais nacionais, né? Então, é, como que, né, atender, né, esse tipo de demanda, esse tipo de situação, né? Então, é dentro dessa conjectura, né, desse espectro, né, que surge ali, né, a figura da terceirização, né, como uma ferramenta, uma forma, né, de atender demandas e reduzir custos. Assim, outras formas de participação da iniciativa privada passaram a existir, né, como tendência crescente de substituição da execução direta de diversos serviços, né, pela contratação de empresas privadas, substituindo o servidor público por terceiro contratado. O vocábulo terceirização, nesta senda, passa a ser incorporado à administração pública, né, constituindo, em princípio, vantagem para o tomador de serviços, no caso, o Estado, né? Então, o país, né, o governo, né, ele acaba, né, reduzindo o seu custeio, fazendo, né, esse movimento, substituindo o trabalho do servidor público por um terceirizado, privado, né? Uma vez que se transferem a outro papel do empregador, permitindo o repasse da responsabilidade direta pelos encargos sociais, né? Então, a partir do momento eu, como empregador, não preciso mais recolher INSS, não preciso recolher fundo de garantia, né? Não tenho que oferecer vale-refeição, ticket, vale alimentação, vale transporte, né? Não tenho que suprir, né, convênio médico, todos esse pacote de remuneração e de benefícios, né? Existe assim uma diminuição dos gastos, né? Então, quando a gente
o Estado, né, ou uma empresa faz a terceirização, né, ela compra lá um pacote de serviços por determinado valor, e a empresa que, né, se submete a prestar esse serviço, ela acaba arcando, né, com essas despesas com seus funcionários. Clara é a intenção do Estado, portanto, em reduzir o tamanho da máquina estatal, e é diante deste quadro que a terceirização, né, sobre a forma de contratos de obras e prestação de serviços, passou a ser uma das alternativas, junto à desregulação, à venda de ações de empresas estatais, né, que é a desestatização, a concessão de serviços públicos, né, para a diminuição dos encargos antes reservados ao Estado, né. A gente viu que dentro do processo licitatório, né, a gente estudou as parcerias públicos-privadas, né, as PPPs, né, que a grosso modo nada mais é do que o Estado ele estar terceirizando, né, a sua responsabilidade para outrem também, né, através de uma concessão, né, no qual ele vai receber, né, um recurso, né, e vai conceder, né, a prestação de serviço a outrem, né, por determinado período de tempo. Então, a terceirização, né, é uma forma de reorganização administrativa em que determinadas atividades de uma pessoa jurídica são transferidas para a empresa contratada, para a finalidade. A terceirização é ainda chamada por alguns autores como subcontratação, focalização, descentralização, parceria ou simplesmente terceirização. Dora Maria de Oliveira Ramos, né, citando Ciro Pereira da Silva, conceitua o instituto, né? Então, qual instituto? Da terceirização, né? Transferência de atividades para fornecedores especializados, detentores de tecnologia própria e moderna, que tenham esta atividade terceirizada como sua atividade fim, liberando a tomadora para concentrar seus esforços gerenciais em seu negócio principal, preservando e evoluindo em qualidade e produtividade, reduzindo custos e garantindo competitividade. Né? Então, olha que interessante, né? Ela aqui, né, a Dora, ela traz, né, essa citação do Ciro Pereira, né, que ele traz aqui, né, essa questão que é importante, né? Ó, atividade terceirizada com sua atividade fim, né? Então, ó, nunca é uma atividade meio, né? A atividade meio é aquela que envolve a sua atividade principal, né? A atividade terceirizada, a atividade fim é aquela que vai subsidiar, aquela que vai, né, trazer melhores condições, vai dar algum tipo de suporte, né? Porém, ela acaba não agregando, né, muito valor ou não acaba, né, gerando ali novos conhecimentos que, né, traz o valor para a organização, né, que não gera assim, né, grande prejuízo, né, para as organizações, né, transferindo ou deixando de fazer essa atividade. Terceirização no direito do trabalho, né? Então vamos olhar aqui agora, né, a visão por parte, né, da como que afeta o trabalhador, né, a regularização, né, do processo empregatício, né? Então, ó, o avanço tecnológico aliado à globalização no mundo contemporâneo fez com que o setor produtivo buscasse alternativas para o aperfeiçoamento dos bens e serviços produzidos, com redução de custos, né? Então, a competitividade, a globalização, né, ela força as empresas a buscar alternativa de forma criativa, inovadora, né, mudando, né, o status quo, né? Hoje mesmo aqui no Brasil, na nossa, né, situação contemporânea, né, nós temos aqui boa parte da população já trabalhando na informalidade, porque não consegue se adequar, né, ou conseguir uma vaga formal de trabalho, né, por causa dos custos, porque não existe essa vaga nesse momento recessivo, né,
por N questões, né, por falta de qualificação ou por falta, né, de uma adaptação, né, às exigências de mercado, né? Então, boa parte da força produtiva, né, do nosso o, da nossa mão de obra, né, hoje ela está informal, né? Então, como que fazer, né, para atender e a colocar isso, né, no nosso balaio aqui da contemporâneo, né, de como fazer com que as empresas, como as pessoas, né, tenham um ganho de produtividade, sejam eficientes e consigam competir, né, dentro desses contextos. Então, ó, essa busca culminou em um processo de especialização cada vez maior, com a contratação de terceiros para as atividades que não constituem a sua atividade principal, né? Essa especialização passa a existir a partir do momento em que a empresa se focaliza para a sua atividade principal, promovendo o aumento da produtividade, aperfeiçoando fazendo um aperfeiçoamento do produto, bem como a já citada redução de custos, né, que pode se dar pela diminuição dos encargos, do espaço físico, né, como por exemplo, né, se diminui sede, se diminui pessoas, se diminui os encargos, né, então a empresa com isso reduz o custo, né. O empresário reduz a sua estrutura organizacional sem restringir o âmbito de sua atuação. A terceirização, assim, assume diversas formas, como a empreitada de obra e serviço, a locação de serviços ou fornecimento de mão de obra. Então, alguns lastros, né, algumas ramificações aí que a terceirização pode estar ocupando, né? Com o efeito da empreitada, o objeto contratual é a realização de determinada atividade pela empreiteira, visando o fornecimento do objeto, que pode ser obra, serviço ou fornecimento de bens, né? Por outro lado, o objeto da locação de serviços é o fornecimento de mão de obra. Esta espécie de contrato, no entanto, né, apenas possui validade se ajustado nos moldes da Lei 6.019/74, que trata do trabalho temporário, ou da Lei 7.102 de 83, que dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros, bem como normas para funcionamento de empresas que exploram serviços de vigilância, né? Então, veja que começa a ter, né, tratamentos, né, diferenciados, formas de atuar, né? Se a gente trabalha em empresas, né, que vai terceirizar, né, obra, serviço, fornecimento de bens, né, ok, consegue atuar de forma normal. Mas se a gente vai atuar, né, com fornecimento de mão de obra, que é a prestação de serviço, né, as empresas elas têm que estar enquadradas em duas leis ali, né, para se fazer, né, valer e utilizar, né, a terceirização. Para dirimir qualquer dúvida, né, para que se tire qualquer dúvidas a respeito do que seja terceirização lícita, né, o Tribunal Superior do Trabalho, né, o TST, em 17 de 12 de 93, editou o enunciado 331, que abrange também relações de terceirização no âmbito da administração pública, né. Então vamos ver aqui que o Tribunal Superior do Trabalho, né, colocou aqui como regras, né, ou como direcionadores para terceirização dentro do setor público. Primeiro pilar, né? Então, ó, contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se vínculo diretamente com o tomador do serviço, salvo no caso de trabalho temporário, né? Então, né, não pode, né, fazer uma contratação de forma definitiva, né, para a prestação de serviço, a não ser que o contrato seja temporário. Tá? Segundo, a contratação de trabalhador através de empresa interposta não gera vínculo de emprego com o órgão da administração pública direta, né, indireta ou fundacional. Né? Então, não é porque o órgão público faz a terceirização de uma atividade, né, que essa pessoa que executa será considerada, né, funcionário público, né? A gente sabe que funcionário público tem que prestar concurso, né, tem que ser, né, chamado, passar por fase probatória, entre outras coisas. Terceiro, não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, né?
mesmo na Lei 7.102, né, de 20/6/83, de conservação e limpeza, bem como a serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente da pessoalidade e da subordinação direta. Tá? Então, mesmo nesses casos, né, não é considerado, né, então, não é tido como um vínculo de emprego, né, por parte do contratante. Tá? Quarto, né, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, né, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas e das empresas públicas e de sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também no título executivo judicial. Né? Então, né, no caso das empresas contratadas, né, para terceirização dos serviços, né, das obras, né, se essa empresa que foi contratada não fizer, né, o pagamento dos encargos sociais, né, o Estado, o órgão público, a autarquia, não importa qual que seja, né, ela entra, né, como uma obrigação, né, de fazer esse pagamento, né? Então ele tem uma responsabilidade aqui subsidiária, ele tem que garantir, né, o benefício ao trabalhador, né, mesmo sendo terceirizado. Então, ó, o item 1 não permite que situações tipificadoras de relação de emprego sejam consideradas legais, o que ocorre com os casos de utilização de formas contratuais admitidas pelo direito civil, né, de empreitada ou prestação de serviços, que mascaram situações claras de relação de emprego intermediária por terceiros, onde o trabalho é objeto contratual, né, sem que eles estejam adicionando bens, né, produtos, insumos ou serviços que exijam qualquer especialização. Né? Então, coloca-se apenas o trabalhador à disposição do tomador de serviço. Né? Então, por isso que não se cria o vínculo, né? Não se permite o vínculo. De outro turno, né? Então, no item 2 do enunciado, prega a inexistência de vínculo com o poder público, né? Com o intuito de coibir a prática de maus administradores que utilizam a terceirização para integrar apadrinhados aos quadros públicos, em detrimento, né, da recarga constitucional do artigo 37. Né? Então, aqui, ó, obrigatoriedade da realização de concurso público. Né? Então, para ser considerado, né, funcionário público, tem que fazer o concurso. Tá? Não pode ser nunca por terceirização, por cargo de confiança, tá? É sempre por concurso público. Então, ó, entretanto, o não reconhecimento do vínculo de emprego com a administração pública não significa que o gestor possa celebrar, sem sanção, contratações irregulares, na medida em que assim agir, estará sujeito à disciplina da lei de improbidade administrativa, assim como ressarcimento dos prejuízos que venham lhe causar o erário público. Né? Então, a manobra de querer, né, contratar lá apadrinhados como terceirizado para depois os vincular como funcionário público não pode, e se assim o fizer, né, ainda sofre o enquadramento na lei de improbidade administrativa, né, e tendo que ressarcir, né, os prejuízos. Então pode tomar uma cana e ainda tem que fazer o pagamento daquilo que foi prejudicado, né, o erário, né, o dinheiro público. No item 3, né, ele coloca aqui, disciplina que não constitui relação empregatícia com o tomador, né, a contratação de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, assim como a de serviços especializados ligados às atividades meio do tomador, né, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Né, então, também não terão vínculos, né, nessas atividades, né, de limpeza, conservação, vigilância, né, com o Estado e, né,
não pode também ter uma relação, né, de pessoalidade e subordinação direta com o agente do Estado, né? Tem que ter ali, né, seus supervisores, os representantes das empresas no qual eles terão que se reportar, né? No item 4, né, ele coloca assim, ó, prevalece o entendimento de que a responsabilidade do tomador de serviço ocorre com o simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo prestador do serviço, sem discussão da legalidade ou não da respectiva terceirização. Trata-se de responsabilização fundada na teoria do risco, né, pelo reconhecimento da culpa e culpa in negligendo, né, ou invigilando, né? O que quer dizer? Né, que não importa que não tem vínculo, né, a partir do momento em que correu o risco da terceirização, se a empresa, né, que é gestora dessas pessoas não recolher os impostos, né, previdenciários, né, dos funcionários, o Estado assim o tem que fazer. Então, ó, mesmo não havendo relação de emprego entre o tomador de serviço e o empregado, contratado por interposta pessoa, exatamente por este fato é que o beneficiário da mão de obra responde subsidiariamente quanto às obrigações inadimplidas, né, pelo real empregador, né, desde que participe da relação e conste do título, né, ou seja, desde que tenha contrato assinado, né. Outro é o entendimento no sentido de que a responsabilidade do tomador só existirá caso se configure irregular intermediação de mão de obra. Então, nós temos uma outra visão aqui, né? Tal corrente é minoritária, abraçada por doutrinadores como Amaury Mascaro Nascimento. Né? Ele coloca o seguinte: a fraude é causa principal determinante da ilicitude da subcontratação. A responsabilidade subsidiária deve ser reconhecida como técnica adequada nos casos em que a ilicitude da subcontratação for manifesta, né? O que seja, né? Que for comprovado ali o ato ilícito, né? Referida à corrente, né, considerando a aplicação para a administração pública, acertadamente coloca que o Estado responde apenas no caso de ações ou omissões praticadas pelo terceiro contratado, né, enquanto no exercício da execução do ajuste, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que trata a responsabilidade objetiva. Né? Então, saliente-se ainda que a responsabilização nestes casos é subsidiária, conforme letra expressa do enunciado, né? Número 331, ou seja, a obrigação apenas é transferida ao garante subsidiário e se o devedor principal tornar-se inadimplente. Né? Então, né, mais uma vez reforçando aqui, né, o Estado, o órgão público só é obrigado a pagar se houver reclamação por parte dos funcionários, né, tem que ter a reclamação, e, né, a empresa, né, contratada, né, não tiver feito os recolhimentos, aí, né, o Estado, o departamento, né, a autarquia, ela tem que arcar com essas despesas, né, de impostos sociais aqui dos colaboradores. A terceirização na administração pública. Então agora nós vamos, né, nós estamos falando, né, de maneira um pouco mais abrangente, né, falamos agora sobre a visão, né, do aspecto sobre o trabalhador, né, e agora nós vamos, né, dar um enfoque aqui maior na ação pública, né, dentro da administração pública. Então, a função administrativa, considerada em sua acepção objetiva, atividade de dirigir, né, pode ser realizada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, ou seja, né, pelos três poderes, assim como por terceiros autorizados a atuar em nome do Estado, né, como se dá aos permissionários e concessionários de serviços públicos. Em resumo, é a junção das atividades de fomento, polícia, administrativa, né, serviços públicos e intervenção.
Merece comentários a noção de serviço público, né, como função administrativa do Estado, à medida em que o Instituto da Terceirização na Administração Pública é matéria a ser apreciada dentro desse conceito. Né? De acordo com a Maria Silvia Zanella de Pietro, né, serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao poder público, para diretamente ou por meio de seus delegados sejam satisfeitas necessidades de interesse público, sobre regime jurídico total ou parcialmente público. Então, aqui mais uma vez, né, a nossa classificação e o entendimento daquilo que é o serviço público, os ramos de atuação, né, onde a gestão pública vai estar atuando. A prestação de serviços públicos é regida por princípios próprios, dentre eles a igualdade dos usuários perante o serviço, né? A continuidade do serviço público, a mutabilidade do regime jurídico, a generalidade e a eficiência. Né? Como a administração pública cada vez mais vem transferindo a iniciativa privada à prestação de serviços públicos, o princípio da eficiência é um dos que devem ser especialmente observados. Né? Então, assim como nas empresas privadas, né, que tem, né, demandas e entregas, né, perante os seus clientes, o Estado, né, ele também tem, né, as obrigações para com o contribuinte, né, para com a sua população. Né, ele tem que ofertar, né, os serviços, né, que a gente necessita para a nossa sobrevivência, seja, né, para educação, saúde, emissão de documentos, segurança, né, em todos os seus aspectos, né, garantia de da moradia, né, por aí afora, né. Considerando que foi até o momento exposto, né, até aquilo que a gente foi falando, né, sobre a terceirização, que é, onde pode ser aplicada, né, os seus conceitos, né, vem aqui a pergunta, né, de que critérios a administração pública pode se valer para decidir pela aplicação da terceirização, né, o que vai fazer, né, qual que vai ser o balizador, né, da administração pública, dos gestores públicos, para decidir terceirizar, né, uma obra, um serviço, né, algo que tenha que ser entregue aí para a sociedade. Então agora vai ser na busca dessa resposta em que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho, tá bom? Com efeito, devem ser analisados diversos fatores, principalmente se o serviço a ser prestado pelo terceiro irá atender satisfatoriamente a todos os princípios elencados acima. Dentre outros elementos, como o sigilo das informações, tornaria indesejada a rotatividade de mão de obra em determinado departamento. Né? Então, aquilo que é extremamente, meio, né, da atividade, né, tem que se tomar um cuidado maior. Né? Então, não é algo que seja, né, possível de fazer, né, essa terceirização. Em síntese, né, se uma atividade exigir um detalhamento demasiado, né, a ser observado pelo eventual contratado, o que causaria dificuldades para a fiscalização pela administração pública, deve-se, né, ponderar se este seria o caso de terceirizar ou dar preferência à execução direta pelo Estado. Né? Então, vamos falar de novo. Né? Se a atividade exigir um detalhamento demasiado a ser observado pelo eventual contratado, né, que causaria dificuldades para a fiscalização, né, pela administração pública, deve-se ponderar se este seria o caso de terceirizar ou dar preferência à execução direta pelo Estado. Então, se o Estado não tem condição, né, de fazer, né, apuração, auditar, está verificando, né, por que terceirizar? Ser feito esse questionamento, né? Essa decisão é discricionária, né, onde deve prevalecer o bom senso, ou seja, deve-se decidir pela opção menos onerosa e mais eficiente ao atendimento do interesse público. Né? Então, situações como essa, ela acaba sendo rotineira, né, acaba acontecendo. Né? Então,
como diz aqui, né, o trecho, né, a questão do bom senso tem que ponderar, né, tem que ser um pouquinho mais racional, né, para decidir o que vai ser, né, pior para o Estado, né, o que vai ser, né, qual vai ser a situação que mais onera o Estado, né, então ele tem que optar pela outra, aquela que vai, né, trazer um benefício maior, né, então é isso que tem que ser, né, prevalecido. Pessoal, só pedir a gentileza de não esquecer de fechar o microfone. Pessoal, só tem eu aqui. Então sou eu que tenho o microfone aberto. Aqui para mim não aparece aqui, Tiagão. Só tem eu aqui, só. E o seu Beleza. Geraldo, aí quando eu comecei a aula tinha o seu Geraldo. Beleza. Então vou fechar aqui. Só o microfone. Valeu. Outro critério a ser analisado para que determinado serviço público seja terceirizado é se ele pode ser delegado a outro, né? A partir daí, é possível identificar três espécies diversas de gestão dos serviços públicos, né? A gestão estratégica, a operacional e a execução material, né? A gestão estratégica refere-se à direção do serviço, bem como à delimitação do seu objetivo, tendo como titular, primitivamente, o poder público, né? Então, o que fazer, como fazer, quando fazer, né? Aquilo que vai ser feito, né? A parte estratégica, né? Visão de futuro ali, né? Como se fosse numa empresa privada, ficaria, né? Com os de alta cúpula, né? De outro turno, né, a gestão operacional envolve a concretização das diretrizes impostas pelo gestor estratégico, né, como ocorre, por exemplo, na criação das autarquias, através dos contratos com particulares, concessão, né, se a gente fizesse uma analogia, né, seria, né, como se fosse a área tática das empresas privadas, né, então nós temos o plano estratégico, o nível estratégico e o nível tático, né, que, né, a estratégia delimita ali o que deve ser feito, como, né, onde deseja chegar, o que tem que ser atendido, né, e o tático ele vai buscar ali os caminhos, as formas de alcançar aquela visão, né, aquela meta. A terceirização nesta senda, né, enquadra-se no repasse da execução material do serviço ao particular, né. A execução material do serviço público é a realização de atividade que não constitui serviço público em sua inteireza, né? Ou seja, tem que ser fracionado, tem que fazer uma pequena parte do serviço. Eis que somente complementam o serviço, né? Caracterizando-se ainda pela ausência de vínculo contratual entre o prestador do serviço e o seu usuário, né? O terceiro, neste caso, não possui competência para gerir o serviço público, de vez que o executa em nome do gestor operacional, e este com função reguladora de otimização do serviço, né? Então, o terceirizado, né, na atividade operacional da realização ali, né, ele só vai executar aquela primeira atividade, né, referente, né, a execução, mas ele não responde pelo processo todo, né? Então, a mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, né, sei lá, o serviço de tapa-buraco, né, que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, né? Vem lá o sujeito, né, com uma equipe, eles fazem, né, a abertura ali do buraco, expande ele, raspa, tira, né, a aquela área ruim e coloca lá um asfalto novo, né? Faz todo o procedimento, né? Ele não responde por todo o processo, né? Desde o cronograma, quantos buracos, né? Eles vão ter que fazer. Ele tem lá a quantidade, ele vai executar o serviço, né? Mas que rua que vai fazer, quando vai fazer, né? O volume de buracos, isso não depende dele, vai depender do poder público que vai estar repassando a demanda através do, né, liberação orçamentária, uma série de outras situações, né?
Os contratos de prestação de serviços terceirizados não entram nessa espécie de delegação de gestão operacional, né? Uma vez que o contratado não possui poderes próprios de gestor do serviço público, né? Exatamente isso que nós estamos falando agora, limitando-se a prestar atividade material em nome da administração pública sobre sua orientação, né? Então o sujeito vai lá e executa uma tarefa só, né, do tudo, né? Em sentido amplo, o que mais tem causado dúvidas a respeito da terceirização no âmbito da administração pública é a apresentação de diversas formas de introdução do particular na prestação de serviços públicos, né? Então, né, diversos caminhos, diversas formas aí estão sendo utilizadas para, né, serem feitas as terceirizações, e aí isso acaba causando, né, um pouco da confusão. Assim, costuma-se chamar de terceirização qualquer serviço público prestado através de terceiro, né, estranho aos quadros públicos, como a concessão de serviços públicos, por exemplo, né? Então, quando a gente passa ali em qualquer pedágio, né, que é uma concessão pública, a gente vê ali que deveria ter sido o Estado fazendo a manutenção, né, daquelas rodovias, né, até mesmo, né, fazendo a cobrança ali do pedágio, caso fosse, né, o caso, né, porém é feito por concessionárias. Então, se você pega imigrantes, nós temos a Ecovias, né, se você pega, sei lá, as estradas aí, Bandeirantes, tudo, nós temos outros consórcios, né, então, né, a Autoban, né, entre outras, né, porque acabou-se, né, este serviço, né, essa atividade acabou sendo repassado a outros. Ó, em sentido restrito, na terceirização, o gestor operacional apenas repassa, mediante contrato, a prestação de determinada atividade para sua execução material, tá? Não se trata, portanto, de transferência de gestão de serviço público, mas da prestação de serviços, né? A gestão, ela é de prerrogativa do Estado, né? O Decreto-Lei número 200/67 define que a execução material das atividades acessórias ao serviço público deve ser preferencialmente realizadas através de contratação de terceiros. Essa também é a disciplina da Lei, né, 5.645/70, que estabelece que as atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras semelhantes serão também de preferência objeto de execução indireta, né, ou seja, né, pela terceirização. Significa dizer, né, que o Estado, né, ele não tem que fazer concurso, não tem que se preocupar, né, com funcionários especializados nessa área, né, por concurso. Então fica mais barato, né, para o Estado fazer, né, a terceirização dessas atividades. Posteriormente, a Lei 8.666/93, né, a nossa Lei de Licitações e Contratos Administrativos, elencou o rol de contratações de serviços, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais nos moldes do seu artigo 6º, né, parágrafo 2º. Assim, a referida lei determina que a contratação desse serviço seja precedida de processo licitatório ou sua dispensa nos termos legais sobre pena de nulidade, né? Então, quando o Estado faz a licitação, né, para bens, né, para serviços, né, para obras, né, nada mais é do que terceirizar uma atividade, né, fim para a execução, né, de uma entrega de um serviço público, né, no qual o Estado, né, não teria ali o know-how nem a competência para fazer. Então, dentro das escolhas possíveis, né, essa daí seria, né, a mais eficiente, a menos onerosa para o Estado. Como se trata de rol exemplificativo, né, a administração pública cada vez mais tem se utilizado de contratos terceirizados para execução
de uma infinidade de atividades, como fornecimento de refeições, limpeza, vigilância, impressão gráfica, transporte, entre outros, né? Então, né, se a gente pensar o transporte público aqui em São Paulo, os ônibus, né? Antigamente nós tínhamos uma empresa municipal, né? A CMTC. Agora me foge, né? A gestão, né? Se não me falha a memória, né? Na gestão do prefeito Paulo Maluf, né? Eles fizeram, né? A, a concessão, né? Eles eliminaram, né? Eles né? Extinguiram a CMTC, né? E fizeram a concessão para empresas privadas para prestação desse serviço, porque acabaria sendo menos oneroso para o Estado, né? Entre outras, né? Então a gente vê limpeza de ruas, né? Os varredores, né? A limpeza urbana, né? Com os lixeiros, né? Entre outros, muitos outros, né? Que a gente vê aí, né? Que acaba não sendo funcionários públicos, né? Então, ó, entretanto, né, a multiplicação destes ajustes acabaram envolvendo atividades que, ainda que acessórias, perdem o caráter próprio de especialização, lançando dúvidas sobre a legalidade da contratação, né? Exemplo bastante citado é dos hospitais públicos, que contratam cooperativas de médicos para prestarem serviços de suas especialidades profissionais, sem realização de concurso público para o provimento de seus cargos, né? Então, acharam aqui uma brechinha na lei, né, nesse espaçamento, e, né, em vez de fazerem um concurso público, cria-se, né, uma organização social para administrar ali os hospitais, né, e essa organização social acaba sendo responsável, né, pela contratação de médicos que irão atuar. Então, o médico, perdão, não necessariamente precisa estar concursado, né, para fazer esse tipo de atendimento. Porém, né, pode-se ter questionamentos jurídicos referente a isso. Considerando o que foi visto até o momento, né, pode-se afirmar que há uma variedade de atividades que o Estado pode dirigir sem que as execute diretamente, né? Entretanto, nem todas as tarefas materiais acessórias podem ser terceirizadas, principalmente se na estrutura administrativa do poder público, né, existirem cargos criados para atendimento àquelas necessidades, né? Então, né, mais uma vez, né, as atividades essenciais, né, do Estado, a sua atividade principal, ela não pode ser terceirizada, né? Cabe aqui agora uma ressalva, né? Já pensou, né? Como seria se nós pudéssemos terceirizar, né, o nosso Congresso Nacional, em vez de termos lá os nossos deputados, não, a gente vai terceirizar aqui, a gente quer um Congresso, né? Por exemplo, vamos pegar né, terceirizar para um prestador de serviço, um Congresso sueco, né? Vamos pegar lá, né? Os suecos, né? Dentro da sua, né, da sua hegemonia, né, de uma nação evoluída, né, vamos colocar eles aqui para, né, gerir as nossas leis, a condução das nossas leis, né, vamos terceirizar, né, os nossos prefeitos, governadores, presidentes, né, então, né, essas atividades não pode ser feito isso, né, porque senão, né, com certeza seria, né, de repente indicado aí, né, como uma solução para a gente, né, eliminar alguma das mazelas que nós vivemos aí. Fala aí, Tiagão, o que você acha dessa ideia? Tiago? Deram uma pausinha aí. Então vamos lá, vamos seguindo. Então, ó, justifica-se. Tô aqui. Tá aí, Tiago? O que você acha aí Só dessa? tenho. Aí, ó, os cargos de deputados, senadores, né, presidente, governador, será que ia ser uma boa? Se fosse por licitação, Oi?
se eles fossem por atuação, por eficiência, É. Já pensou a gente poder terceirizar? A gente vai lá e contrata uma empresa da Suécia, né? Ou dos países escandinavos aí nórdicos, né? Da Noruega. Vamos pegar, terceirizar o Congresso para eles gerirem para nós. Já pensou como seria? nossa, isso seria um trâmite danado também, né, professor? É, Não, porque quanto mais longe, mais de fora, às vezes ainda às vezes poderia ser melhor, como poderia ser pior também, né? exatamente, né? Exatamente por isso, né? Por essas questões, né? De ser estratégico, de ser, né, atividade principal, é que essas atividades não podem ser terceirizadas, né? Então, ó, justifica-se tal entendimento pela relevância de certas atividades para o interesse da coletividade, devendo ser prestadas exclusivamente por servidores de carreira, né, na forma de lei, né? Então, deste modo, a administração pública sofre limitações tanto legais quanto de outros princípios inerentes à atuação do poder público, né, como o princípio da eficiência, por exemplo. Há que se agir com cautela nesses casos, uma vez que não é o fato de determinado serviço ser realizado mediante terceirização que lhe confere maior eficiência, né? Então, nem tudo aquilo que é terceirizado ele acaba ficando melhor, né? Assim, a decisão pela terceirização deve se pautar por uma série de estudos quanto à existência de cargos correspondentes às atividades que se pretenda terceirizar e que concluam que a execução por particulares é vantajosa ao interesse público, né? Então, é sempre aquela questão do princípio básico, né? Que tem que trazer ao bem comum, tem que trazer benefício, né, para a coletividade, tá? Terceirização e limite com as despesas de pessoal, né? Então, é um enfoque, né, uma visão, né, que a terceirização, será que ela tem que ser utilizada somente para redução de custos, né, com as pessoas, né, com a folha de pagamento, né? Então, aqui, ó, a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o artigo 169 da Constituição, né, da República, impõe limite de gastos com o pessoal da administração pública, com o objetivo de tentar conter artifícios que comprometam o equilíbrio das contas públicas. Então, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal que coloca, né, pressão no gestor público para conduzir, né, de forma adequada, né, os recursos públicos ali, né? Para tanto, foi determinada pela lei a inclusão, no limite de gastos com despesas de pessoal, as contratações de serviços terceirizados, né? Então, o que nós temos aqui, né? Fora, né, as despesas com funcionários concursados, foi incluído também nesse rol as atividades de terceirizados. Então, ó, o artigo 18, para efeitos dessa lei complementar, estende-se como despesa total com o pessoal o somatório dos gastos entre a federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como os vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadorias, reformas e pensões, inclusive adicionais gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. No parágrafo 1º, né, ele coloca os valores dos contratados, né, de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal, né? Então, né, essa lei de responsabilidade fiscal, ela veio ali, né, para blindar justamente, né, uma gestão melhor do dinheiro público, né, e não permitir, né, que a terceirização, né, das atividades do funcionalismo público,
né, servisse como uma manobra para aumentar as despesas com folha de pagamento. O artigo 19, né, do diploma legal citado, ou seja, da Constituição, estabelece ainda que cada ente da federação não poderá gastar com o pessoal valores que superem 50%, né, para a União e 60% no caso dos estados e municípios, né, da respectiva receita corrente líquida. Então, né, a União, né, através da presidência, ela não pode ter, né, uma despesa superior a 50% daquilo que se arrecada com folha de pagamento, e para os estados e municípios não pode, né, ultrapassar 60%. No caso dos estados e municípios, né, da respectiva receita corrente líquida, né. Desta forma, né, a decisão de contratar serviços terceirizados deve obediência ao artigo supracitado, ou seja, contratos de terceirização de mão de obra referentes à substituição de servidores serão incluídos no limite do gasto com pessoal, né? Então, essa manobra de substituir, né, funcionário público por terceirizado não, né, traria, né, benefício, né, para a gestão, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal ela abarca, né, essa possível, né, saída que gestores poderiam, né, estar, né, utilizando para não arcar ali com as responsabilidades na gestão do recurso público. Então, o artigo 18, né, no parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, fala em serviço, né? Este deve ser interpretado em sentido amplo, ou seja, como atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, nos moldes do artigo 6º da Lei 2, né, da Lei 8.666, que é a nossa lei de licitação, né? Quais são, desta forma, os ajustes que representam substituição de servidores, né? Então, o que vai, né, motivar, né, que seja feita a terceirização? Então, ó, conforme foi exposto anteriormente, a contratação de serviços de terceiros é admissível para atividades auxiliares e complementares da administração pública, tendo como fundamento do artigo 10º, no parágrafo 7º do Decreto de Lei 200/67, assim como os artigos 6º, né, parágrafo 2º, 10º e 13º da Lei 8.666/93, combinados com o artigo 3º da Lei 5.645 de 70, que elenca alguns serviços tais como conservação, transporte, conservação e segurança, entre outros, né? Então, tudo que está descrito na lei, né, como prestação de serviços, né, que pode ser utilizada, né, são segmentos que o poder público poderá estar atuando, né? Então, nada para atividade meio e sim atividades fim, aquelas que, né, não, né, transpassa, né, a gestão, que não, né, tira a responsabilidade do Estado, né? Exatamente, né, atividades de execução de tarefas menores, né? Então, ó, nestes casos, os serviços a serem executados são complementares às atividades fim, né? Desde que não possuam correspondentes efetivos na estrutura de cargos e salários, né? Assim, uma vez não sendo considerado substituição a serviço público, a servidor público, não estariam nos limites da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, observe, né, nesta linha o que estabelece o artigo 61 da Lei 10.266, né, aplicável à União Federal, interpretando, né, o artigo 18, parágrafo 1º, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Coloca aqui no seu artigo 61, né, disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000, né, aplica-se exclusivamente para fins de cálculos do limite de despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos, né,
no parágrafo único, não se considera como substituição de servidores e empregados públicos para efeito do caput os contratos, né, de terceirização relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente, primeiro, sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, né, na fórmula do regulamento. 2. Não sejam inerentes à categoria funcionais abrangidas por plano de cargo do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, né? Ou quando se tratar de cargo de categoria extinto, total ou parcialmente, e não caracterizem relação direta de emprego, né? Então, são os critérios aqui, né, adotados na terceirização. Em suma, né, o Instituto do Legislador foi conter, em parte, as terceirizações realizadas pelo poder público, né, com a função única e exclusiva de burlar a contabilização das despesas com o pessoal no limite de gastos, para permitir apenas aquelas que efetivamente atentem ao interesse público, né? Então, né, mais uma vez reforçando aquilo que eu já havia comentado, né? Então, quando foi feita, né, a lei de responsabilidade fiscal, né, justamente com esse objetivo criou-se, né, as regras, né, os parágrafos, os incisos que, né, garantam que não importa se é feita a terceirização, né, a despesa será contabilizada, né, como despesas de pessoal, né, a União não pode ter um gasto de pessoal superior a 50%, né, e estados, municípios, né, com limite não pode gastar mais do que 60%, né, então, acontecendo isso, eles acabam infringindo a lei de responsabilidade fiscal, né, sob pena de responder, né, civil e criminalmente por isso. Né, então, acaba-se, né, a gente, né, pode se gerar até questões aí de geração de impeachment, né, por, né, não atender ali os requisitos da lei. Então, ó, posto isso, é de ver-se que desse dispositivo inserido, né, como está na Lei de Responsabilidade Fiscal, tem muito clara a sua natureza jurídica de direito financeiro, né? Quer isso significar que, neste caso, a pretensão específica e exclusiva do legislador é evitar que, sob rótulo da terceirização, sejam contabilizadas despesas tipicamente de pessoal, porque essenciais para o bom e próprio desenvolvimento do serviço, em rúbrica diversa, como se fazia até então, né, burlando os limites impostos na lei, né? Isso e apenas isso. Qualquer outra discussão reside, né, ou na absoluta falta de trato com a ciência das finanças ou da deliberada tentativa de procurar chifre em cabeça de cavalo, conforme traz Lino, né, na sua citação em 2001, na página 83. Né. Conclui-se, né, diante desse exposto, que não se deve entender a terceirização, então, como uma fórmula mágica que livraria a administração pública de todos os problemas administrativos, com a vantagem ilusória da redução de custos e de responsabilidades. Ao decidir pela contratação de terceiros, a administração pública ela deve analisar uma série de requisitos. Pressupõe, né, a inexistência no respectivo plano de cargos e salários da atividade que se pretenda terceirizar, que corresponda à atividade meio, né, uma vez que é vedada a realização de contratos de prestação ou locação de serviços que tenha por objetivo determinado serviço público como um todo, né. Ademais, é imprescindível a análise discricionária da administração pública acerca da conveniência e oportunidade de determinada contratação, né? Então, ó, reforçando aqui que o Estado ele tem que ver aquilo que vai ser melhor e ele tem que justificar isso daí, né? Sempre lembrando, né, que a licitação ela foi uma das formas, né, utilizadas para a terceirização e que para se fazer um processo licitatório tem que se justificar, né, essa licitação, tá? Muitas vezes o que em princípio parece ser vantajoso do ponto de vista de redução de custos,
não o é quando se pensa em eficiência no atendimento ao interesse público, né? Então, nem sempre, né, aquela redução de custo vai trazer um serviço mais adequado à sociedade. Então, é a mesma coisa que a gente falar, ó, vou reduzir, eu vou trocar aqui a minha mão de obra, né, o meu funcionário que é formado, graduado, tem especialização, e eu vou contratar um, né, que está ainda na fase de ensino fundamental. Será que a gente vai, né, conseguir entregar o mesmo serviço, com a mesma eficiência, qualidade, né, para aquele nosso cliente? Né? O Estado ele tem que ter esse mesmo nível de pensamento. Então, nem sempre somente a redução de custo, né, vai agregar o valor necessário. E com isso, né, finalizamos aqui o nosso conteúdo. Né? Foi rapidinho hoje, né? E sobre a terceirização, né? Quando a gente fala do processo de terceirização nas empresas privadas, né? O termo que está muito, né, em moda sendo utilizado é o outsourcing, né? Nada mais é do que a terceirização, a gente passar atividades, né, que não fazem o rol das atividades principais da empresa para serem executadas por outros, né? Então, por exemplo, né, quando eu atuava na Valid, né, o serviço de manutenção das impressoras, compra de toner, né, abastecimento de toner, folhas, né, a empresa ela acabou terceirizando, fez um contrato de outsourcing, né, com uma empresa que fornecia, né, as impressoras, né, que fornecia o toner, o sulfite, né, as folhas utilizadas, e ela acabava, né, sendo remunerada pelo total de utilização. Então, quanto mais impressões houvesse ali naquelas máquinas, né, maior seria o seu faturamento, né? E com isso, né, a empresa ela deixava de ter custos, né, com compra de equipamentos, com a manutenção desses equipamentos, ter que ter estoque dos insumos, né, porque era a cargo da terceirizada. Então, era uma atividade, né, não fazia parte da atividade principal da empresa, né, fazer, né, a gestão desse tipo de equipamento, né, e com isso acabou sendo menos oneroso, né, então, numa larga escala, num volume grande, né, acabou sendo melhor, né, essa estratégia ali para a empresa. Né? O setor público, né, ele tem que buscar esse mesmo nível de eficiência, né? Então, por isso, né, nesse sentido, ele tem que buscar, né, a terceirização dentro daquilo que está enquadrado nas leis, né, principalmente da lei de licitação. Caso contrário, né, desde que não traga, né, o benefício, né, não é recomendado que se haja terceirização. Ela não vem, né, com o intuito de fazer a substituição do funcionário público, e sim, né, buscar um benefício, né, para a execução das atividades, né, que não são necessárias que sejam feitas exclusivamente por funcionários funcionários públicos, né, que prestam concursados, né, que era a palavra que eu queria dizer, né, que pode ser feitos por outros que não tenha feito concurso. Tranquilos? Aí, Tiagão, você falou que era só você, ó, tem o Cristiano aqui na parada também, ó, tem o seu José, tá vendo? Os caras entrou pro intervalo. Tranquilo. Então é isso aí, gente. Olha o Cristiano. Olha o Cristianão aí, ó. O Cristiano tá na pegada aí, tá sempre no trabalho aí, ó. É a vida, né? E tem até um aviso aí atrás, ó. Tá escrito ali, ó. Presta atenção no professor Maurício. O gel. Tem que ter álcool em gel. Lava a mão, passa álcool e usa máscara. Ainda tem isso aqui ainda. Tem que usar aí, né, Cristiano? Aqui também, ó. A gente vai usar aqui. Se o homem não pegar, tá na roça. É isso aí, gente. Tá certo. Sempre bom estar aí com vocês. Né? Essa foi a última aula de conteúdo, né? Semana que vem, né? Nós não vai ter conteúdo novo, né? A gente vai fazer aqui vai comentar um pouquinho, né, sobre
o conteúdo aí do semestre, vamos fazer aqui um processo de revisão, né? E aí a gente já nos encaminha para terceira semana de junho, né? Que serão as provas, né? Então já está chegando, né? Corre que dá tempo ainda. Quem não entregou trabalho, que entregue, né? Tá dando tempo ainda geral para todo mundo. Tranquilos? Show. Então, gente, uma Valeu, boa semana professor. para vocês, né? Professor, Sim. o que, da prova, mais ou menos, o que vai cair para a gente poder estar estudando antes? Semana que vem ele vai fazer Conteúdo revisão, velho. Hã? Vai cair o conteúdo da unidade 3 e unidade 4. Então vão ser os encontros, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. De Beleza. 9 a 16. Do 9 ao 16. Tá bom, Isso, professor. a gente vai falar. Fazer agora, por isso que eu não vi. Mas beleza. Vai ser o conteúdo que fala desde o processo de pregão, né? Até terceirização. Dragão, terceirização. Beleza. E foi pregão, contratos administrativos, né? A formalização, execução e o cancelamento do contrato administrativo e agora, por último, a terceirização. Tá ok. Obrigado. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu, até semana que vem, professor. Tchau, tchau. Até semana.